A literatura de Camilo Castelo Branco adquiriu um paralelismo forte, toda ela a partir da própria vida do autor. Se os seus livros são dos mais apaixonados e celebrados em terras nacionais, assim o é graças a uma série de experiências arrojadas e apaixonadas. A sua adolescência revelar-se-ia decisiva para acolher literatura como a predileção da sua vida, ao tomar contacto com grande parte dos clássicos de idiomas latinizados, e com vários trabalhos eclesiásticos. Esse apreço pela matéria transmutava-se nas terras transmontanas, acasalando com a frugalidade da natureza, e complementando a sua abordagem presencial e emocional. Dotado de uma capacidade prodigiosa para fabular narrativas, conhecedor profundo do idioma, observador, ora complacente ora sarcástico, da sociedade, inclinado para a intriga e análise passionais, este genial autor romântico deixou-nos uma obra incontornável na evolução da prosa literária portuguesa. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa a 16 de março de 1825 e morreu em Vila Nova de Famalicão a 1 de junho de 1890. Foi um escritor português, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor. Foi ainda o primeiro Visconde de Correia Botelho, título concedido pelo rei Dom Luís. Foi um dos escritores mais prolíferos e marcantes da literatura portuguesa. Na adolescência, formou-se lendo os clássicos portugueses e latinos e literatura eclesiástica e contatando a vida ao ar livre transmontana. Com apenas 16 anos, casa-se em Ribeira de Pena, com Joaquina Pereira de França. O casamento precoce parece ter resultado de uma mera paixão juvenil e não resistiu muito tempo. No ano seguinte, prepara-se para ingressar na universidade, indo estudar com o padre Manuel da Lixa, em Granja Velha. O seu caráter instável, irrequieto e irreverente leva-o a amores tumultuosos. Camilo publicou no Nacional correspondências contra José Cabral Teixeira de Moraes, governador civil de Vila Real, com quem colaborava como amanuense. Esse posto surge a convite após a sua participação na Revolta da Maria da Fonte, em 1846, em que terá combatido ao lado da guerrilha miguelista. Devido a esta desavença, é espancado pelo capanga do governador civil. As suas irreverentes correspondências jornalísticas valeram-lhe nova agressão. No Porto, frequenta o curso de medicina, que não conclui, optando depois por direito. A partir de 1848, faz uma vida de boêmia repleta de paixões, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses e dedicando-se entretanto ao jornalismo. Toma parte na polêmica entre Alexandre Herculano e o clero, publicando o opúsculo O Clero e o Sr. Alexandre Herculano, defesa que desagradou Herculano. Ana Plácido tornara-se mulher do negociante Manuel Pinheiro Alves, um brasileiro que o inspira como personagem em algumas das suas novelas, muitas vezes com caráter depreciativo. Camilo seduz e rapta Ana Plácido. Depois de algum tempo a monte, são capturados e julgados pelas autoridades. Foram ambos enviados para a cadeia da Relação, no Porto, onde Camilo conheceu e fez amizade com o famoso salteador Zé do Telhado. Com base nesta experiência, escreveu Memórias do Cárcere. Depois de absolvidos do crime de adultério, passaram a viver juntos. Camilo gostaria de se situar acima das escolas literárias. Mas os modelos clássicos vão ter sempre peso na sua produção literária. Foi imensamente influenciado por Almeida Garrett. Contudo, a fidelidade à linguagem e aos costumes populares, ao cheiro do torrão, vai permanecer como uma das suas maiores qualidades. A crítica tem apontado que, se por um lado Camilo, nos enredos das suas novelas, com as suas peripécias mais ou menos rocambolescas, está claramente numa filiação romântica,
Por outro lado, nas explicações psicológicas, na maneira como analisa os sentimentos e ações das personagens, pelas justificações e explicações dos acontecimentos, pela crítica a determinado tipo de educação, não pode ser considerado simplesmente como romântico. Camilo mantém-se um narrador de histórias românticas ou romanescas com lances empolgantes e situações humanas comoventes. A queda de um anjo. O judeu. Doze casamentos felizes. O morgado de Faf. Amor de perdição. A sereia. A filha do regicida. A doida do Candal. O retrato de Ricardina. Novelas do Minho. O bem e o mal. Mistérios de Lisboa.